O ser humano é o único animal do planeta Terra que prepara refeições para se alimentar. Na verdade, existem alguns primatas que são capazes de alterar o sabor da comida de propósito, como se estivessem adicionando tempero, enquanto outros podem planejar suas refeições ao longo do tempo, como é o caso dos esquilos, que guardam reservas para sobreviver no inverno. Mesmo assim, nada na natureza se compara à capacidade humana de criar pratos elaborados, misturar sabores, aprimorar ingredientes, extrair nutrientes e criar receitas e iguarias que não existem em nenhum lugar. A única limitação é a nossa própria criatividade. Mas não pense que isso é tão bom quanto parece, não, viu? Ao manipular os alimentos, os humanos criaram uma verdadeira indústria por trás de uma ação que deixou de ser algo simples. Tudo bem, nós não precisamos mais brigar na natureza para conseguir os alimentos, mas a que custo? E é isso que nós vamos descobrir. No vídeo de hoje, nós preparamos uma lista com 10 alimentos que você provavelmente vai deixar de comer depois de saber como ou do que eles são feitos. E eu tenho certeza que algumas coisas aqui vão te surpreender. Estão preparados? Número 10, nuggets. Já vamos começar com o pé direito. O queridinho da lista de acompanhamentos, os nuggets de frango. Eles provavelmente estão no topo da lista das iguarias que podem ou devem ser evitadas. O seu processo de fabricação é tão famoso quanto o da salsicha, que dificilmente deixará o primeiro lugar deste ranking. Aliás, você sabia que metade da salsicha é sal e a outra metade, sicha? Tá bom. Voltando aos nuggets. De fato, sua composição é bastante polêmica e prejudicial, mas não pelos motivos que você espera. Isso porque existem vários rumores de que essas iscas de frango são feitas do descarte de outros produtos, como ossos, unhas, vísceras e até pintinhos vivos. Calma que não é bem assim não. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a categoria dos empanados, onde os nuggets se encontram, precisam conter pelo menos 10% de proteína e no máximo 30% de carboidratos em sua composição. Para isso, a maioria dos fabricantes utiliza 50% de filé de frango, que vem do peito, mas o verdadeiro problema está na outra metade. Para alcançar a textura e liga necessárias, as empresas podem utilizar tendões, cartilagens, pele e vísceras, não apenas de frango, mas de outras aves como o peru. Até aqui tudo bem. Caso você não se importe com esses ingredientes menos nobres, é claro. Mas ainda não acabou, não. Como em qualquer produto industrializado, várias substâncias prejudiciais são adicionadas à mistura, como conservantes, emulsificantes e estabilizantes, além de grandes quantidades de sal. Também são usados produtos de origem vegetal, como óleo, amido, goma e farinha de trigo ou de milho para empanar. A grande questão é que vários desses ingredientes, incluindo o próprio frango, podem apresentar níveis elevados de agrotóxicos, que possuem substâncias extremamente nocivas, como glifosato, glufosinato, pirimifosmetílico e bifentrina, que podem inclusive ser cancerígenos. E olha que nem falamos do processo de fritura, viu? Que é um fator de risco para o aumento do colesterol, que gera doenças cardiovasculares. Então, sempre que puder, evite. 9. Hambúrguer congelado. Outro amigo da praticidade e inimigo da sua saúde é o hambúrguer congelado. Apesar de ser uma opção rápida, prática e barata, em comparação a um hambúrguer fresco, artesanal, essa iguaria esconde alguns ingredientes que, ao descobrir, você provavelmente vai deixar de consumir. Começando pelo fato de que muita coisa realmente está escondida e mascarada ali. É claro que existem muitas marcas e opções, e certamente algumas são piores ou melhores do que as outras, mas é sempre difícil realmente saber o que estamos levando para casa. Vários fabricantes aproveitam as brechas nas leis de regulação para construir receitas terríveis. O consumidor acha que está pagando por um hambúrguer bovino, mas nem sempre ou quase nunca este é o caso. A composição desses congelados pode variar bastante, incluindo o tipo de animal, e muitas vezes você irá encontrar mais carne suína e de aves do que bovina propriamente dita. E nem sempre isso está claro na embalagem. Além disso, aqui também são utilizadas partes menos nobres, como pele, nervos, tendões e cartilagens, que podem prejudicar a textura, o sabor e, claro, a qualidade do alimento. Sem contar o número de conservantes e gordura saturada, que são próprios do processo de industrialização, e nas substâncias tóxicas vindas de uso excessivo de pesticidas. Mas mesmo com tudo isso, você ainda corre o risco de se contaminar com alguma doença, já que a mistura de carnes aumenta os riscos de contaminação cruzada. E mesmo com o uso de conservantes e do congelamento, há sempre o risco de contágio durante a produção ou por falhas no armazenamento e transporte. É melhor ficar no hambúrguer fresco mesmo, viu? Que além de tudo é muito mais saboroso. Número 8, gelatina.
Oh, meu Deus. Agora tem um item controverso, a gelatina. Muitos defendem o seu consumo, afirmando que ela é benéfica para a nossa saúde, enquanto outros condenam completamente e garantem que o melhor a se fazer é mantê-la longe das suas refeições. Afinal, quem está certo? A resposta é um decepcionante depende. Como vimos até agora, o processo de industrialização é um grande inimigo da nossa saúde. E aqui, não será diferente. O uso de adoçantes artificiais ou açúcar em excesso, reguladores de acidez, conservantes, aromatizantes e, no caso das gelatinas, corantes artificiais, é um prato cheio para causar problemas no nosso organismo. As complicações variam entre inflamações, dependência, diabetes e até câncer. Mas, de fato, as gelatinas possuem alguns compostos que são importantes para a nossa saúde, como o colágeno, que é a base da nossa pele, cabelo e unhas, e proteínas, que são importantes para os músculos. No entanto, as opções industrializadas têm quantidades insignificantes desses nutrientes. E na balança, as substâncias químicas pesam muito mais do que eles. Mas se você quer manter essa opção no cardápio das sobremesas, pode fazer uma versão caseira com gelatina incolor e sem sabor, que é menos nociva, adicionando frutas, sucos naturais ou iogurte. Você também pode adquirir colágenos hidrolisados em lojas especializadas, caso esteja precisando de repô-lo em maiores quantidades. Depois de tudo isso, eu aposto que você nem está ligando para o fato de que a gelatina é feita de ossos, pele, tendões e cartilagens de vacas ou porcos. Não é verdade? Número 7, sorvete. Pois é, eu sinto decepcioná-los, mas sim, o sorvete também pode ser um grande vilão na sua dieta e você provavelmente vai reconsiderar o seu consumo depois de descobrir do que ele é feito. Começando pelo fato de que ele nem pode ser considerado um alimento. A nutricionista Luciane Peixoto nos ensina que, para ser considerado um alimento, o produto precisa conter nutrientes que gerem benefício e bem-estar para o indivíduo. O sorvete, infelizmente, não se encaixa nesses requisitos. Por isso é considerado um produto alimentício, algo que basicamente não é tóxico, mas também não vai te fazer bem. E isso não acontece por ele ser gelado, mas, novamente, por conta do processo de industrialização. Sorvetes naturais feitos à base de frutas e derivados do leite costumam ser calóricos, mas não são tão prejudiciais. Mas aqueles que estamos acostumados a comprar nos mercados, esses são problemáticos. A começar pelo fato de que esses sorvetes são basicamente uma bomba de açúcar e gordura hidrogenada. Duas substâncias extremamente nocivas, especialmente quando estão juntas. Aliado a isso, temos todos os componentes químicos que já mencionamos, como conservantes, aromatizantes, emulsionantes, mas o maior problema é que basicamente nada de sua composição é verdadeiro, mas uma imitação usada para baratear os custos de produção. No lugar do creme do leite, por exemplo, se usa óleos vegetais hidrogenados. O leite é substituído por um concentrado lácteo, as frutas por saborizantes e aromatizantes. Até o chocolate foi substituído. Então, se você não se importa com os ingredientes, pense no lado de que você está sendo enganado. Afinal de contas, nós não estamos recebendo por aquilo que estamos pagando. Não é verdade? Número 6, margarina. Essa daqui é fácil, nem preciso me esforçar para te convencer. Muitos sabem que a manteiga de leite em excesso faz mal. Isso porque ela é basicamente gordura concentrada e, apesar de ser saborosa, não faz nada bem para o seu coração e seus vasos sanguíneos. Mas nada se compara à margarina. A margarina já foi vendida como uma alternativa mais leve, barata e saudável do que a manteiga, mas ela não é nada disso, com exceção do preço, é claro. Seu processo de fabricação é feito com base em óleos vegetais, que em si já são um grande problema por conta dos agrotóxicos e transgênicos usados na soja e no milho, a principal matéria-prima. Porém, a indústria conseguiu deixar isso ainda pior. Para se obter a margarina, as empresas recorrem a um processo químico chamado hidrogenação. Nele, os óleos são expostos a altas temperaturas junto com um catalisador metálico como um níquel, que faz com que eles passem do estado líquido para se tornar uma gordura semissólida. Mas além de gerar subprodutos nocivos, esse procedimento cria a famigerada gordura trans, que está diretamente associada ao aumento dos níveis de colesterol e obesidade na atualidade. Isso sem considerar aquele famoso suco do caos, que esteve presente em basicamente todos os produtos até aqui. São eles: corantes, conservantes, acidulantes, todos os químicos necessários para deixar a margarina com aquela cor e textura agradável de ser vista. Lá nos comerciais de televisão, né? Cuidado, viu, gente? Nem tudo que reluz é ouro. Kanikama. Essa vai para os amantes da culinária japonesa. E diz aqui, quando você tira um final de semana para se esbaldar naquele rodízio, ou quando você decide se presentear com um combinado no delivery, você costuma incluir os sushis de kani
entre as suas opções? Se a resposta for sim, talvez seja melhor repensar suas escolhas. O Kanikama geralmente é conhecido por ser um produto feito à base de carne de caranguejo. Mas eu posso te garantir que dentro dele existe um pouco de tudo, menos caranguejo. Pelo menos essa é a realidade de grande parte das marcas que são comercializadas aqui no Brasil. A situação é tão grave que muitos já o apelidaram de salsicha do mar, já que ele se parece muito com um embutido e quase ninguém conhece sua verdadeira composição. O cani é feito basicamente com surimi, uma mistura de carne de vários peixes que forma uma espécie de massa branca. Aqui nós temos uma realidade parecida com a dos nuggets de frango, com o objetivo de baratear os custos e reaproveitar os subprodutos de outras mercadorias. As empresas misturam partes menos nobres e espécies que não têm um apelo comercial tão grande. Isso prejudica, e muito, a pureza e a qualidade do surimi, chegando inclusive a formar uma massa mal cheirosa que não seria consumida nem de graça pelas pessoas. Para resolver isso, nossos velhos conhecidos são adicionados: conservantes, emulsificantes, aromatizantes e, nesse caso, realçadores de sabor, como o glutamato monossódico, além de corantes e saborizadores artificiais que tentam reproduzir o gosto da carne de caranguejo. Ao final, só resta uma bomba de sódio nada nutritiva repleta de produtos químicos nocivos. Não tem por que insistir. O melhor é evitar. Número 4. Camarão de viveiro. Seguindo na mesma linha, vamos agora aos camarões. Até eles, André, sim, até eles. Um alimento tão popular e ao mesmo tempo tão requintado, bom. De fato, os camarões são queridos no mundo todo. De forma geral, são uma boa opção em uma refeição balanceada e saudável. O problema aqui está no processo de produção. Em meados dos anos 70 e 80, a pesca natural já não estava conseguindo suprir a demanda pelo consumo do camarão. Além de ser um recurso limitado, sua carne é bastante sensível e a predação em excesso poderia levar várias espécies à extinção, provocando um problema ambiental muito maior. A solução foi apelar para a criação em cativeiro, algo que já era feito com bovinos, suínos, caprinos, aves, peixes, enfim. Mas apesar de toda a experiência que nós adquirimos ao longo de centenas de anos, os camarões não se adaptaram também a esta realidade. A superlotação dos tanques, aliadas às fragilidades inerentes ao animal, fizeram com que várias epidemias se alastrassem nos viveiros, gerando grandes perdas e prejuízos. Para tentar solucionar esse problema, os criadores geraram outro: o uso de medicamentos e substâncias usadas para controlar as doenças. Isso fez com que os níveis de antibiótico na carne de camarão ficassem extremamente elevados, o que, além de ser prejudicial para a nossa saúde, pode contribuir para o aumento nos casos de alergia e para resistências de bactérias que se acostumam com o produto ao longo do tempo. Além disso, grande parte dos criatórios usam o metabisulfito de sódio na produção, um composto antioxidante que evita a formação de melanomas, que são pequenas manchas pretas que aparecem no corpo do animal. Isso aumenta ainda mais as reações alérgicas, e seu consumo está associado ao surgimento de infecções gastrointestinais e até asma. Então é melhor ficar de olho, evitar consumir camarões de origem duvidosa. Dê preferência para fornecedores regulamentados que se preocupam com sua saúde e com o meio ambiente, e não apenas com seu próprio bolso. Atum enlatado. Para finalizar a temática dos pescados, temos o atum enlatado. Geralmente ele é procurado pelas pessoas por ser uma opção rápida e barata de um alimento nutritivo e rico em substâncias essenciais para nós, como proteínas e ômega 3, mas não é bem assim não, viu? A começar pelo fato de que as comidas enlatadas, em geral, não são uma boa opção. Elas são uma alternativa para quem precisa estocar alimentos por longos períodos, como em uma reserva emergencial, ou para quem viaja ou realiza missões em que é necessário ter acesso a uma refeição rápida e não perecível. Mas toda essa praticidade tem o seu preço. Os alimentos enlatados são altamente ricos em conservantes, sódio e gorduras, que são justamente o que impedem que eles se percam. Em caso de necessidade, é possível abrir uma exceção, mas no dia a dia devemos sempre priorizar alimentos frescos e naturais. Mas o atum ainda possui um agravante. Isso porque sua carne costuma ter altos índices de mercúrio, um metal extremamente nocivo para nós. Geralmente esse composto é liberado pela mineração e pela queima do carvão, e de uma forma ou de outra acaba parando nos oceanos. Todos os animais marinhos são prejudicados de alguma maneira, mas o atum é capaz de absorver e reter o mercúrio em níveis mais elevados que qualquer outra espécie. E eu nem preciso dizer o quanto esse metal pesado é prejudicial para a nossa saúde. O mercúrio pode causar problemas renais, prejudicar a produção hormonal da tireoide, gerar perturbações neurológicas como perda de memória e insônia, além de afetar a capacidade reprodutiva de homens e mulheres. O atum enlatado
é tão nocivo que está entre os primeiros alimentos retirados da dieta de uma mulher grávida. Então é melhor evitar, a todo custo. Chantilly em spray. O chantilly é uma mistura gordurosa e açucarada, geralmente usada para enfeitar bolos e sobremesas. Por si só, seu consumo já é bastante questionável, já que praticamente todas as opções, incluindo as receitas caseiras, levam altos índices de gordura hidrogenada e açúcar. Uma mistura que, como já vimos, é extremamente nociva. Mas o chantilly em spray é capaz de adicionar vários componentes que deixam o resultado final ainda mais perigoso. Começando pelos aditivos químicos industrializados que vocês já estão cansados de saber. Mas aqui, a grande estrela é o óxido nitroso, um gás propelente usado para transformar o creme líquido naquela espuma decorativa. O óxido nitroso, também conhecido como gás hilariante, é usado como auxiliar anestésico em alguns procedimentos médicos e odontológicos. Mas seu uso é extremamente restrito e deve ser administrado apenas por profissionais. Isso porque um de seus principais efeitos colaterais é a limitação do oxigênio em nosso corpo. E sem oxigênio, eu nem preciso dizer o que aconteceria conosco. Então, para que arriscar se podemos evitar, não é não? E número 1, os sucos industrializados. Por fim, o grande vilão da hora do lanche nas escolas do Brasil inteiro, os sucos industrializados. Os sucos naturais são uma excelente opção saudável e nutritiva para todos. Eles eliminam algumas partes importantes, como as fibras, mas mantêm a maioria das vitaminas, minerais e nutrientes que são importantes para nós. Mas os sucos industrializados, vendidos em latas ou caixinhas, não têm nada de suco em sua composição, apenas o nome. Eles são uma grande mistura de conservantes, corantes, açúcares e saborizadores que não têm nada de nutritivo, mas podem ser muito prejudiciais. Talvez o ponto mais grave é que esses produtos, em sua grande maioria, são consumidos por crianças, o que eleva os riscos de causar dependência, obesidade infantil, diabetes e até câncer. Então, não se deixe enganar por propagandas e embalagens bonitas. Prefira sempre os sucos naturais ou a boa e velha água. Agora me diga aí, quais desses produtos você irá retirar do seu cardápio? Eu estou repensando já minha vida inteira aqui. O atum em lata vai ter que cair fora, o chantilly que eu gosto dançou também. Gelatina, eu não sei como é que eu vou fazer, enfim. Deu até fome.